Queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos oferece a oportunidade de refletirmos sobre a Palavra de Deus escutada nesta liturgia, onde celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Evidentemente, nós sabemos que o centro da liturgia é Jesus Cristo. Ele ocupa o centro de nossas vidas, da vida da Igreja. Mas é bem verdade que Maria Santíssima, ela ocupa um lugar especial no nosso coração. O motivo, todos nós temos o conhecimento, exatamente porque ela é a mãe de Jesus Cristo, é a mãe do Salvador. Tudo o que a Igreja faz, toda a ação da Igreja é sempre apontando para a figura de Jesus Cristo. E a gente percebe muito bem na figura de Maria essa sua atitude, na sua ação, apontando sempre para a figura de Jesus Cristo. Exatamente para que nós não percamos esse sentido em nossas vidas, em termos Cristo como aquele que é o centro da nossa caminhada. E se nós temos Jesus Cristo como centro de nossas vidas, evidentemente a gente vai também direcionando as nossas vidas para Ele, na certeza de que é Ele que nos oferece a salvação, nos oferece a vida nova. A primeira leitura que nós escutamos, tirada do livro do Apocalipse. O Apocalipse, com a sua linguagem figurada, fala para nós a respeito da figura de uma mulher, dizendo que abriu-se o templo de Deus e apareceu no céu uma mulher vestida de sol. Essa mulher é associada à figura de Maria Santíssima. Maria, que é aquela que gera na dor, aquela mulher que, ao apresentar o seu Filho ao mundo, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, ela enfrentou também muitas e muitas dificuldades. Aparece a figura do dragão, exatamente todas as iniciativas contrárias ao projeto de Deus. Esse dragão queria devorar o seu filho, queria devorar aquele que veio para salvar o mundo. E a gente, diante da caminhada como povo de Deus, a gente vai percebendo quantas dificuldades, quantos desafios para aqueles e aquelas que desejam viver as verdades do Evangelho. Maria é a figura da mãe, não é? Que mesmo diante da dor e do sofrimento, ela nunca cansa de estar sempre ao lado dos seus filhos, sempre ao lado de todos nós, sempre ao lado da Igreja. Você imagine a dor de uma mãe ao gerar um filho, né? Exatamente por causa do amor, né? O filho para uma mãe é o maior presente que ela pode ter. Nada substitui um filho, né? Nada substitui aquele amor que é expresso no momento da mãe dar à luz a um filho, né? Pois é, com Maria Santíssima não foi diferente. Imagine, não só para dar à luz ao filho, mas também para acompanhar a caminhada deste filho, como as mães, que têm aquela grande alegria de ter o seu filho, mas também tem as dores, os sofrimentos, né? Criando os seus filhos, muitas vezes sem os auxílios necessários, até muitas vezes sem a presença dos pais, cumprindo a sua missão de pai. Mas mesmo assim são guerreiras, assim como Maria Santíssima, que diante dos desafios ela era capaz de resistir tudo isso porque sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia que o seu sim era um sim por amor, um amor a Deus, um amor à humanidade. Como muitas mães, sabem muito bem do que está fazendo. É por amor que se dedica aos seus filhos, que se dedicam à sua família. Então Maria Santíssima nos ensina muito nesse sentido. Nos ensina a viver cada vez mais voltados para o projeto de Deus. O dogma da Assunção de Nossa Senhora, essa verdade de fé. Quando se fala em dogma, é uma verdade de fé. E foi proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Daí passou-se a celebrar na liturgia essa festa. É claro que muito antes da proclamação do dogma já se celebrava a Assunção de Nossa Senhora, marcando assim o momento em que ela finaliza a sua caminhada terrena.
Hoje a igreja recorda a Páscoa de Maria, a passagem, né, deste mundo para junto do Pai. Diz que Maria foi elevada de corpo e alma para junto de Deus. Quer dizer, essa é também a nossa esperança, não é? A nossa esperança como cristãos é a gente poder caminhar inspirados cada vez mais em Jesus Cristo e sabermos que Maria Santíssima é aquela que nos dá esse grande exemplo de fé, de perseverança, um exemplo de mãe, um exemplo de misericórdia, de sensibilidade para com os mais sofridos, e por isso ela foi elevada aos céus de corpo e alma. Nossa esperança também, não é? Sabemos que a nossa caminhada aqui na terra, ela tem um começo, mas tem também o seu fim. E Maria Santíssima, ela tinha muita consciência dessa realidade. Por isso a igreja celebra a assunção de Nossa Senhora. Ela não foi assunta aos céus por si mesma, né? A ascensão, sim, Jesus foi assunto aos céus por si mesmo. Mas Maria foi elevada aos céus por força da divindade, por força de Deus, por força de Jesus Cristo. E nós também seremos elevados aos céus, não pelas nossas próprias forças, mas também pela força de Deus, que não se cansa de vir ao nosso encontro, né? A segunda leitura, meus irmãos e irmãs, realça sobretudo a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, né? É dizer, ele foi como primícia, ou seja, ele nos deu o exemplo, né? E nos recorda a palavra de Deus que com Cristo nós vivemos, com ele também nós morreremos. Se com Cristo nós estamos a cada dia procurando guardar no nosso coração a sua palavra e colocando em prática os seus ensinamentos, nós também com ele ressuscitaremos para a eternidade. É a nossa esperança, que eu repito, a nossa fé, né? Daí essa grande necessidade de estarmos atentos ao que Deus vem a nos ensinar através da sua palavra. Mas Paulo ainda recorda nesta segunda leitura, escrevendo à comunidade dos Coríntios, ele diz: se por um homem veio a morte, ele se refere à figura de Adão, né? Aquele que por desobediência a Deus entrou a morte no mundo, e a morte começou a reinar, não é, sobre a humanidade. Ele diz, é por um homem que também entrou a graça de Deus, entrou a salvação, ou seja, ele se refere a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que, vendo a situação pela qual a humanidade passava, quer dizer, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele nos resgatasse das situações de mortes, das situações do pecado. Por isso ele merece a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento a cada dia, de que ele deve sempre continuar presente nesta nossa casa, que é o coração de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher que peregrina por este mundo, nessa certeza que necessita preencher esta casa com Jesus Cristo, preenchermos a nossa casa com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que nos fortalece a cada dia para seguirmos a nossa caminhada de fé. E por último, escutamos o texto do Evangelho, que realça mais uma vez a figura de Maria Santíssima, fazendo esta ligação do Evangelho com a primeira leitura. A primeira leitura realçava a figura da mulher, o texto do Evangelho realça agora, mais especificamente, a figura de Maria Santíssima. Maria, aquela que foi sensível às necessidades humanas. Não dá para se admitir um cristão que não seja sensível às necessidades humanas, né? Ao outro, a prestar atenção ao outro, né? Estar atento cada vez mais à vida do nosso próximo. Não dá para a gente ser igreja e dizer que é de Deus se a gente não expressar essa humanidade, né? Deus, ele se expressa mais fortemente na humanidade, não é? Tem as pessoas que a gente olha e diz, oh, mas são tão humanas, né? Só pode ser cheia de Deus, né? Tão humana revela Deus, né? As atitudes de humanidade revelam em quem nós acreditamos e quem nós somos neste mundo.
né? E aliás, é muito importante nós sabermos quem nós somos neste mundo, né? Porque se a gente não souber quem nós somos, né, o que é que nós estamos fazendo, com certeza o mundo vai nos pondo de joelho diante das realidades mundanas, né? Então, para a gente caminhar consciente, é preciso saber quem eu sou. Não é eu sou um cristão, eu sou um pagão. O que é que eu estou fazendo neste mundo? Esse pouco tempo que Deus me oferece é exatamente para que eu possa fazer o bem, para que eu possa fazer com que as coisas se tornem melhores e não piores, não é? Infelizmente, a humanidade passa por grandes turbulências, por grandes momentos difíceis. E diante das dificuldades é preciso, portanto, sabermos quem somos, né? O que é que estamos fazendo? Não dá para a gente perder tempo fazendo aquilo que não faz com que nós sejamos de Deus e ofereçamos Deus aos outros, né? Não dá para a gente perder tempo procurando fazer o mal aos outros, né? A vida é muito esse espaço de tempo, é muito breve, né? E Deus se alegra com aqueles que fazem o bem, com aqueles que procuram a cada dia deixar que a sua vida seja voltada para o bem, não é? Para a misericórdia, para o perdão, para a justiça. E com certeza nós somos chamados a cada dia a sermos homens e mulheres de Deus, procurando fazer o bem. Diz o texto do Evangelho que Maria partiu apressadamente para uma região montanhosa, porque via uma necessidade. Qual era a necessidade? Necessidade da sua prima Isabel, que estava grávida, e necessitaria do apoio de alguém, e ela, muito sensível, foi apressadamente, porque sentiu aquela grande necessidade. O encontro dessas duas mulheres, de Maria e Isabel, né, os estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que é um encontro epifânico, ou seja, um encontro revelador de Deus. Revela Deus. Por isso que quando Maria chega à casa de Isabel, à casa de Zacarias, Isabel reconhece que ali não é simplesmente uma visita humana, mas ela levava também Deus, ela estava cheia de Deus, portanto é um encontro revelador de Deus. Com isso a gente se pergunta, nós nos perguntamos a cada dia, o encontro, não é? Eu com o meu próximo, está sendo um encontro revelador de Deus? Está sendo um encontro epifânico, ou seja, um encontro em que os que estão ali possam se sentirem bem, um encontro que possa deixar cada vez mais o outro contente, não é, por viver, por estar fazendo parte desse mundo. Maria Santíssima, portanto, ela nos dá esse grande exemplo. Entrar na casa de Isabel e Zacarias foi o que fez Maria, não é? Significa entrar na casa dos pequenos e excluídos, não é? Entrar naquela casa tão simples era uma expressão ali, uma simbologia de que Deus estava entrando através de Maria na casa de todas as pessoas necessitadas, né? Eu digo necessitados, bem verdade que naquela época existia muita necessidade material, mas nos tempos de hoje, não é, de um modo assim particular, eu penso que a necessidade maior de entrarmos como cristão e, a exemplo de Maria, procurar levar Deus aos mais necessitados, não só na casa daqueles que faltam o pão material também, mas naqueles que são, não é, ricos materialmente, mas pobres de Deus, não é? Pessoas que necessitam dessa presença edificante de Deus. A gente precisa entrar também na casa dessas pessoas. E como é que a gente entra na casa dessas pessoas? Não é? Nem sempre é fácil entrar na casa de rico, né? É a casa toda murada, toda fechada, toda protegida. Mas a pessoa, o rico, ele não vive lá isolado nesta casa. Ele também caminha neste mundo. Ele está na sociedade. Entrar na casa dessas pessoas é entrar com a atitude de um cristão, entrar na sua vida, através do diálogo, da conversa. Quantas e quantas oportunidades nós temos também de entrar na vida das mais diversas pessoas, né?
Entrar na casa é muito mais do que um entrar, digamos assim, físico. É entrar com a proposta de Deus, com a verdade, com a justiça. É a gente poder levar e oferecer ao outro aquilo que nós recebemos de Deus. Por isso que tão bem fez Maria Santíssima quando ela se deslocou para ir até a casa de Zacarias e Isabel. Maria, portanto, muito sensível. Bem, este é o relato do texto que a gente escutou. Trazendo isso para a nossa realidade, gente, hoje nós precisamos de pessoas mais sensíveis, não só às necessidades do outro, mas até mesmo às necessidades da igreja, da comunidade, não é? A igreja passa por grandes dificuldades nesse sentido de termos pessoas que possam se colocar a serviço do reino de Deus, a serviço do Evangelho, a serviço de Deus, colocando, não é, como instrumento de Deus no meio da humanidade. Esse texto do Evangelho é eminentemente um texto que nos revela esse chamado para o serviço, para servir. A igreja, nós temos muitas pessoas que nos ajudam, mas é bem verdade que pela quantidade de atividades pastorais, grupos, movimentos, são muitos trabalhos que na igreja existem, mas andam como que se arrastando a cada dia, por falta não de ideias, de propostas, por falta não de momentos em que a gente possa planejar e organizar tudo isso, mas por falta do material essencial, que é o ser humano, né? As pessoas que possam se apresentarem, né, primeiramente diante de Deus, e depois diante da comunidade dizer: eu estou aqui para realizar aquilo que eu sou chamado a fazer, não é? Aquilo que cabe a mim a fazer como cristão, como batizado. Quantas e quantas vezes, não é? Esta não é a minha missão, né? De me ajoelhar diante de alguém para que a pessoa possa assumir uma atividade pastoral. Exemplo na catequese, não é? Na catequese, quantas e quantas vezes a gente se humilha, né, diante da pessoa para que ela assuma, como se, sabe, fosse uma coisa do outro mundo. Em tantas e tantas pastorais da igreja, hoje é a celebração da partilha, a celebração do dízimo. São poucas as pessoas, não é? Toda quinta-feira que antecede a celebração do terceiro domingo, que é a celebração da partilha, a gente convoca, né, as pessoas para uma reunião no salão paroquial. Está diminuindo cada vez mais, a gente até conta nos dedos, né, a quantidade de pessoas. É dizer, ninguém quer ajudar, ninguém é sensível a esta realidade, assim, das necessidades da igreja. Eu não digo ninguém, não é? Porque tem algumas pessoas que são sensíveis. Eu digo as pessoas suficientes para que o trabalho possa, não é, se desenvolver. Me refiro a essas pastorais, mas se a gente olhar para a realidade da igreja, para as diversas pastorais existentes, a gente vai vendo a frieza das pessoas nesse sentido. Parece que estão empurrando assim com a barriga, não é? E até foge às vezes da igreja, do padre, com medo de pedir alguma coisa, algum trabalho pastoral. Bem, estou trazendo para a realidade, não é? Essa figura de Maria Santíssima, que viu aquela realidade de necessidade, ela correu, ela foi apressadamente, ela não perguntou se era capaz, ela correu e foi até lá, não é? Quer dizer, trazer para a nossa realidade. Será que a gente também não está se esquivando, né? Será que a gente também não está querendo ficar reservado, se escondendo, para não tirar um tempinho e nos colocarmos a serviço de Deus? Porque quem se coloca a serviço da igreja está se colocando a serviço de Deus, né? Está se colocando a serviço da comunidade. E evidentemente quem está a serviço da igreja está também a serviço dos mais necessitados. Quantas e quantas vezes a igreja deixa de fazer mais caridade porque falta mais pessoas sensíveis, falta mais pessoas com a sensibilidade maior, que possa partilhar mais, que possa ajudar mais, que possa colocar a mão na massa, como se diz, né, para ajudar os mais necessitados. Uma das finalidades do dízimo
é ajudar os mais necessitados, é ajudar os mais pobres. E por que muitas vezes a gente não faz o que deveria ser feito? Porque também falta, porque as pessoas não partilham. A gente sabe muito bem que alguns poderiam partilhar um pouquinho mais, para que a sua comunidade, a sua igreja não passasse por necessidades. Por que a gente precisa lançar mão, de vez em quando, de uma atividade ou outra, né, de uma ação ou outra, nesse sentido de conseguir recursos? É porque está faltando. Se não estivesse faltando, a gente ficaria tranquilo, né? Porque estaria dando. Então a gente traz essa reflexão e essa proposta no sentido de nos colocarmos mais e mais a serviço de Deus, servindo os pobres, servindo a igreja, se colocando a serviço, né, dessa comunidade de fé, onde apresenta-se com o rosto também revelador de Deus. Eu digo o rosto revelador de Deus através das pessoas, através dos homens e mulheres que formam esta igreja. A igreja não é do padre, a igreja não é do bispo, a igreja somos nós. Quando alguém fala mal da igreja, está falando mal de você. Quando alguém fala bem da igreja, está falando bem de você, não é? É assim que eu entendo essa vida em comunidade, onde a gente pode partilhar não só as alegrias, mas também as tristezas. Queremos agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele nos dá de celebrarmos esta Eucaristia, com esta convicção de que a sua palavra está sempre nos alimentando, e que esta celebração da Assunção de Nossa Senhora nos coloque mais perto de Deus, como ela foi elevada aos céus para ficar mais pertinho de Deus, nos dando assim esse exemplo, que a gente esteja empenhado todos os dias para estarmos mais perto de Deus, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.